astutas ciladas de Satanás, invejas daqueles que muitas vezes estão caminhando ao nosso lado, mas tem inveja do trabalho que Deus está fazendo na nossa vida. Levanta, nem contra o nosso ministério, levanta contra aquilo que Deus quer para nós, tentando nos destruir. Porém, há um Deus que faz a diferença na nossa vida, que cuida de nós e não consegue. E o inimigo das nossas almas, ele não está aí de brincadeira, ele está aí tentando mesmo, todos os dias, nos impedir de fazer a obra, tenta nos desanimar, tenta assim falar: olha, você não é mais, não é para ser, mas é para ser sim, porque é o nosso Senhor, que nós cremos e que nós confiamos, que fez a obra, que nos formou, nos transformou, nos curou, aleluia, e nos colocou de pé para a sua adoração, e nos dá sabedoria para nós sair de todas as ciladas do inimigo. Daniel não conseguiu fugir da cilada que foi armada para ele, mas Deus o livrou. O que eles fizeram? Pegaram Daniel orando. Aí foram lá direto no meio: olha, tem uma pessoa, está assim, está orando, dizendo: quem? Daniel. E o decreto, rei? Nessa hora a Bíblia fala que o semblante do rei descaiu, porque ele tinha assinado o decreto. Ele gostava de Daniel, mas como voltar atrás? Ele era o rei. Como ele ia fugir daquilo que ele assinou? Ele não poderia, senão ele ia ser mal visto. Como o rei volta atrás do seu decreto na hora que é para você aplicar a sua lei? Ele falou: agora. Chamou Daniel. Daniel, não posso fazer nada. Apesar que ele tentou, a Bíblia fala que ele tentou muito. Deixa eu ver aqui no versículo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. No versículo 13, no 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. Decidiu salvar Daniel até o pôr do sol e fez o possível para livrá-lo. Olha que amor que ele tinha por Daniel. Ele olhava por Daniel, porque Daniel era diferente, ele brilhava, era diferente daquilo que o rei conhecia, porque o rei não era besta, sabia que os outros estavam ali para bajular ele, com certeza, estava ali para bajular, mas Daniel era firme no seu posicionamento, Daniel era firme aonde Deus tinha colocado. E o que aconteceu? É o que o rei falou: e o seu Deus te livre. Mas o rei, a Bíblia fala que o rei não dormiu. Ele não conseguiu dormir à noite, preocupado com Daniel. Aleluia. Não conseguiu dormir. E quando foi no outro dia, Daniel foi lançado das covas dos leões. Quando o rei chegou até lá, que orou, Daniel estava lá, perfeito, nada, porque ele ia ter caído. E ele não viu só Daniel, os anjos do Senhor veio com Daniel. E eles tiraram Daniel para fora. Olha que coisa mais linda. E aí, vamos lá? Mais um pouquinho para frente. E os que levantaram contra Daniel? O que aconteceu? Onde eu quero chegar aqui? Deus tocou essa palavra no início. Sabe, ontem antes de deitar, eu comecei essa palavra, a gente ficava, que eu gosto de ler essas passagens de Daniel, sempre eu li esses capítulos inteiros, sabe? Toda essa passagem de Daniel.
É, Jesus. Foram estraçalhados pelos leões. Olha só. Já pensou? Quantas vezes Deus deu livramento que você nem sabe? Quantas vezes Deus guardou você do leão? Deus guardou você da injustiça? Deus guardou você dos males? Quantas vezes Deus levantou do trono e olhou e falou: esse é o meu filho, minha filha, eu quero guardá-lo, eu quero protegê-lo, eu quero livrá-lo, levanta, decanta, ninguém pode tocar, porque eu conheço as suas atitudes, eu conheço a sua vida, eu conheço, oh, mamãe. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos lá em Esther. Não vou ler porque as irmãs conhecem essa passagem. Vou pegar alguns tópicos aqui. Havia um homem Mardoqueu, um homem justo, um homem que confiava em Deus, um homem temente a Deus. E havia uma mulher, Esther, sua sobrinha. Eu creio que é sobrinha. Fale texto aí. E ele cuidou muito amor. E ele conseguiu colocar Esther dentro do palácio. E é, primeiramente Deus, e é. Esther se tornou rainha por causa de uma rainha que não tinha sabedoria. Uma rainha falou: tudo bem que eu entendo ela, talvez eu também tinha falhado nesse momento, mas era propósito de Deus. O rei estava lá bebendo, queria se apresentar para um bando de homens que também estava tudo dentro. Eu entendo o lado dela. Porém, ela tinha sido obediente, pelo menos mais sábia. Não tinha batido tão de frente com ele. Mas ela bateu e ela foi destronada. E entrou Esther. Mas por que Esther entrou? Vamos resumir aí. Esther entrou ali para ser rainha porque havia um homem mau amado, invejoso, maldoso, cruel, que queria fazer mal a quem? Ele tinha inveja. Ele estava lá no trono, ele era o servo do rei, estava ali com o rei, e tinha inveja de um homem que era simples, que era do povo de Israel, que não, se fosse olhar entre os dois com nossos olhos humanos, não tinha motivo para ele ter inveja de Mardoqueu. Ele não tinha. Mas é o mesmo caso de Daniel. Ele tinha um brilho diferente. E sabe qual que é esse brilho? O brilho do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. É o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Ele também tentou fazer um decreto. Ele fez, não só tentou, mas ele fez um decreto para destruir o povo de Israel. Mas Deus, já sabendo de tudo, tinha colocado uma mulher sábia lá. De certo momento ela até quis, sabe? Não é reclamo também, mas ela fez o que Deus mandou. E ela tinha que falar com o rei. Como que ela ia falar com o rei? Ela levantou o propósito de oração de jejum por 3 dias. Que mulher sábia. Eu boto todo mundo. Até os animais. Não sobrou ninguém.
ele tinha inveja. E nessa época, quando o rei ficou ali e descobriu que Esther, dentro do seu propósito, do seu jejum, ela foi falar com o rei falou assim: olha, pode pedir metade. O rei falou: te darei. Olha só. Primeiro ela buscou a Deus, Deus quebrou o coração do rei. Ela falou o que aconteceu para ele. E a mão veio para cima de Esther e achou que ele estava de alguma forma tentando tocar na sua esposa. E ele já tinha armado a armadilha lá, nada dela. Mas antes de ele ser enforcado, sabe o que o rei fez? Fez ele desfilar com o Mardoqueu, no rei, lá, sacanear, e a ideia dele também, se você deixar, você não vê. E a mãe achava que era ele que ia ser bonitinho, que ia ficar em cima do cavalo. E ele não foi ele, não, foi o Mardoqueu. Porque o Mardoqueu tinha livrado o rei, né, de um mal que era para ter acontecido antes. Mas vamos mais para frente. Quando o rei viu aquilo, ele falou assim: é somente tentar que os outros me enganar, ainda quer fazer algo contra minha esposa? Não, para lá. Vou ter que dar uma punição para ele. Aí houve um lá que gritou: ei, eis que ele fez uma foca para Mardoqueu lá na sua casa. Aí foi um cara, Mardoqueu. Então ele lá que não se enforcava. Catou ele, levou, foi para casa da sua família. Deus foi injusto? Não. Deus foi justíssimo. Justiça. Aí você fala assim: mas que palavra agora de manhã? Sim. Eu quero falar para você. Para mim, Deus falando comigo. Com você. A palavra de Deus não para de Deus. Ela vai, ela volta, ela toca, ela chicoteia, ela sustenta, ela fortalece, ela nos levanta, ela nos coloca de pé. O Senhor está falando que ninguém pode tocar naquilo que Deus escolheu. Se tentar te tocar, se tentar, sabe, tocar no fio do seu cabelo, do nosso cabelo. Ai de quem tocar no ungido de Deus, Maramandei. Ai de quem querer tirar aquilo que Deus colocou na sua vida, nas nossas vidas. Deus é justiça. Ai do inimigo das nossas almas. Por que temer? Por que querer recuar? Se Deus é comigo e é com você, porque a palavra do Senhor fala que Ele não muda, Ele nunca mudou, Ele foi ontem de ontem e foi eternamente até o infinito. Ele não muda. Ele foi com nossos irmãos lá no antepassados. E Ele é comigo e com você hoje. Muitas vezes as lutas estão tão complicadas que nós queremos recuar, correr, fugir dos problemas, fugir da situação, fugir do propósito que Deus colocou nas nossas vidas, com medo. Aleluia. Oh, Pai. Oh, Manecola, Manaturiana. Queremos fugir. Queremos fugir. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Mas nós oramos para os nossos irmãos, eles não fugiram. Eles se posicionaram diante do inimigo. Com Esther, o povo sofreu ainda as consequências, sim, tiveram que lutar e tudo mais. Porém, eles venceram, eles conseguiram continuar a nação.
eu marcho para frente, eu marcho para frente. Por quê? Porque o meu Deus vai limpando, o meu Deus vai limpando, o meu Deus vai tirando. Oh, aleluia! O meu Deus vai para frente, vai para frente, vai para frente. E o inimigo vai correndo, porque o meu Deus é comigo. O meu Deus é comigo. Eita glória! Eu marcho para frente, eu marcho para frente. Por quê? Aleluia, Jesus. O meu Deus é comigo. O meu Deus é conosco. Glória a Deus. Eu quero fazer um ato profético aqui. Se coloca todos de pé. Em nome de Jesus. O pastor está aqui conosco e ele vai fazer essa primeira marcha. Nós vamos rodear aqui a igreja e não vai haver nada que impedirá, nem na igreja e nem nas nossas vidas, o propósito de Deus se cumprir. Cada um, o pastor Silvio, a Clemira, as irmãs e eu junto, um atrás do outro. Nós vamos fazer aqui, irmãos, 7 voltas, aqui onde dá aqui, ó, ao redor aqui. Vamos fazer o mesmo que Josué fez, 7 voltas. E nesta manhã, Deus vai quebrar. Olha, Deus vai fazer algo extraordinário. Estamos em poucos números, como o Clemir falou. Mas a Bíblia fala de Aleluia, 3 pessoas. E o Senhor está aqui nesta manhã para nos conceder vitória. Você crê? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu tenho vivido ultimamente pela fé. Toda a vida eu vivi pela fé, mas ultimamente eu tenho vivido mais pela fé. Pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio, na canta, chuva na raia, que o desejo do meu coração, se essa vontade do meu Deus vai acontecer, que o desejo do seu coração, se essa vontade de Deus vai acontecer. Porque o Senhor conhece o que é bom para nós. E muitas vezes nós temos medo, temos medo de pedir, temos medo de nos posicionar, temos medo e queremos recuar diante da situação. Mas nós vamos marchar, porque nós sabemos que é um ato profético, sim. Mas nós sabemos que ao final de tudo, Deus nos dá vitória. É mostrando em Cristo que nós confiamos no nosso Deus, que nós temos fé, sim, que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia.